Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo de fato do canal Descomplica Invista, meu novo canal de investimentos, para poder falar um pouco mais sobre mercado e principalmente poder mostrar o dia a dia, poder mostrar o que eu estou enxergando. Hoje eu tenho já a comunidade no WhatsApp com mais de 5.000 pessoas, de graça, onde eu coloco vários conteúdos, relatórios, áudios, mas é difícil a gente falar e mostrar na hora, mostrar o que está acontecendo no mercado, né? E eu tenho também a minha coluna do Estadão, no E-Investidor, onde eu falo sobre mercado quinzenalmente, trago alguns dados mega relevantes, mas que também eu tenho uma certa limitação com gráfico, com dados, com tabelas. Então esse canal visa suprir essa lacuna e trazer mais informações para vocês. É óbvio que não vai ser esse cenário para sempre, ainda estou aprendendo a mexer no software de edição, no microfone, nesse cenário, eu vou trabalhar um pouquinho melhor nisso, mas hoje, dia 11/12, a gente teve um mega evento no mercado, que foi a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, sobre a decisão de uma nova taxa de juros. O juros subiu de 11,25 para 12,25. E é isso que eu vou falar hoje, principalmente para quem pensa em ter títulos pré-fixados, principalmente quando a gente compara ao que o mercado estava esperando, e aí eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho dos gráficos e um pouquinho da precificação do mercado. Vamos falar sobre juros futuros hoje, tá? E principalmente sobre a agenda do Copom do ano que vem, onde a gente pode ver os juros batendo aí entre 14% e 15% ao ano, tá? Um valor assim absurdo, muito alto, algo que ninguém estava esperando, principalmente quando a gente lembra que aqui no comecinho de 2024, as projeções para 2024, dezembro, ou comecinho de 2025, era de um juros de 8,5%, ou seja, a gente está terminando os juros hoje, terminando o ano com juros de 12,25, já contratado mais duas altas para o ano que vem, e é isso que eu vou explicar para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu preparei uma vinhetinha clássica do YouTube, desculpem aos grandes profissionais de edição de imagem, eu não manjo nada disso, mas a ideia é trazer de forma genuína e autêntica conteúdo do jeito que eu falo, simples, direto, sem economia. Então vamos lá, enquanto passa a vinheta, eu vou preparar um material aqui pra gente. Bom, turminha, como eu falei, né, hoje a gente viu o Copom trazendo a mudança na taxa de juros e levou a Selic de 11,25 para 12,25, um aumento de 1 ponto percentual, tá? Era esperado pelo mercado, porque a gente está vivendo hoje um cenário de crise fiscal, onde a preocupação com a economia no ano que vem, principalmente na parte do governo gasta muito, isso talvez demande de uma maior emissão de moedas, né? E o governo, para emitir novas moedas, ele está trabalhando com emissão de novas dívidas. Então a gente tem um cenário no ano que vem, tá? Onde o governo gastando mais do que ele arrecada, ele vai precisar pegar dinheiro emprestado. Só que se ele está gastando mais do que ele arrecada e vai pegar dinheiro emprestado, o mercado financeiro já vem avisando ele faz algum tempo, batendo ali no mercado financeiro, falando o seguinte: ó, governo, se você precisar de dinheiro, você vai ter que subir bastante os juros. Do jeito que está hoje, não é o suficiente para eu continuar te emprestando dinheiro. Tanto é, e olha que curioso, na quinta-feira passada, o governo fez um leilão de títulos públicos. O que quer dizer? Ele chega no mercado e fala assim: olha, estou vendendo títulos públicos, títulos de dívida dele, para 2030, pagando X% ao ano. E ninguém comprou nenhum título. Por quê? Porque a taxa que o governo colocou foi muito abaixo do que o mercado financeiro, que é quem financia o governo, achava que deveria ser a taxa praticada. Então, a semana passada, trouxe essa sinalização para o governo de que, olha, vocês estão devagar em subir os juros. A gente está com uma economia ainda um pouco alta, tá? Até acima do que o mercado estava esperando. Vai ficar assunto para um outro vídeo, onde eu vou comentar um pouquinho a respeito do hiato econômico, tá? Mas o que acontece hoje basicamente é o seguinte: o governo gasta dinheiro na economia para acelerar a economia, esperando que a economia acelere tanto, a ponto de que todo mundo lucre, as empresas lucrem, as pessoas ganhem dinheiro e aí paguem imposto para o governo, ou seja, que esse dinheiro volte via imposto. O grande problema disso é que esse dinheiro está sendo muito mais gasto do que a economia está girando. Então o governo e o mercado financeiro já estão fazendo conta para 2025 e 2026, falando: pera aí, você está gastando um valor que a gente acha que você não vai arrecadar no ano que vem, nem no outro ano. E aí o mercado começou a pedir por corte de gastos, o governo concordou, falou: vamos seguir com corte de gastos. Mas junto do primeiro rascunho do corte de gastos, o que aconteceu? Ele veio e trouxe para o mercado uma isenção de imposto para quem ganha até 5 mil. Ou seja, ele falou que vou cortar gastos daqui, mas daqui eu também vou cortar um pouco do meu recebimento. Ou seja, isso assustou o mercado. E aí desde então a gente viu o mercado um pouco estressado. E nesse estresse, e aí já mostrar aqui para vocês, quando a gente abre... esse daqui é um gráfico, tá, onde a gente consegue ver os juros que são negociados no mercado
todos os dias, tá? Os contratos de juros futuros que a gente fala. Então, quando a gente pega esse gráfico, por exemplo, tá? Eu vou limpar aqui um pouco mais para vocês e vou dar um zoom. Esse contrato que a gente está vendo aqui na tela é o contrato de juros futuros que vai para 2027, tá? Olha que curioso esse gráfico, né? Se a gente pegar aqui comecinho de novembro, tá? O mercado achava que a média, tá? A média de juros de comecinho de novembro até janeiro de 27, que é quando vence esse contrato, a gente veria os juros na média ali, ó, 13,28, né? A gente tá vendo aqui na direita, ó, 13,28%. Só que aí o governo anunciou alguns números do corte de gastos e não foi suficiente, o mercado não gostou. E aí a gente viu essa alta absurda em 21 dias, onde ontem, né, o mercado estava precificando juros a quase 15%. O que é importante a gente ver isso, tá? O mercado colocar que a média de juros de hoje até 2027 vai dar 14,35, que está agora aqui, ó, 14,35, quer dizer que os juros têm que estar mais alto do que 14,35, porque hoje a gente está com juros a 12,25. Logo, 12,25, para a gente ter uma média de juros de 14,30, os juros eventualmente tem que estar muito acima de 14,30. E é essa sinalização que o mercado dava para o governo. Ó, a gente está apostando que você vai ter que subir mais os juros e subir mais os juros e subir mais os juros. Por quê? A gente vê ali um cenário ainda onde, para ter essa média, o mercado teria que subir os juros para 14,50%, 15%. E veio esse tipo de sinalização no mercado financeiro para o governo. No simples cenário de, olha, você está piorando as suas contas, você vai ser um pior pagador. Logo, né? O pior pagador precisa pagar mais juros para pegar dinheiro emprestado. E aí, hoje, enfim, veio o governo e trouxe um cenário onde o juro saiu de 11,25 para 12,25. É o que o mercado apostava, tá? Que ia subir 1%. Só que o governo veio mais agressivo ainda e falou, olha, a gente vai subir os juros mais duas vezes, 1% e 1%. Ou seja, olha isso aqui. A gente tem a primeira reunião do Copom no ano que vem, Comitê de Política Monetária, no dia 28 e 29 de janeiro, tá? Aqui a gente vai subir os juros 1%. Depois, a gente vai subir os juros mais um pouco. Vai subir os juros já em 18 e 19 de março para mais 1%. Ou seja, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente já vai ter visto o juro sair dos 12,25 que está hoje para 14,25. E mesmo assim, não chega na média do mercado de 13,35. Ou seja, aqui existe uma grande oportunidade para a gente, tá? Ou o Banco Central vai ter que subir mais ainda os juros, né? Porque em março a gente viu que os juros vai estar 14,25. Ou o Banco Central vai ter que subir mais ainda os juros, 14,5, 14,75, 15%, para chegar nessa média aqui dos 13,50, 13,30, que está o contrato de juros negociado hoje, ou o mercado financeiro está muito estressado e isso abre oportunidade para a gente como investidor. E aí, onde que abre oportunidade para a gente? Quando a gente vai investir num título, principalmente pré-fixado, para, por exemplo, janeiro de 2027, os bancos que vão vender esses títulos, eles usam esse contrato que a gente viu como referência. Então, se o contrato hoje está mostrando que ali no mercado, o mercado acredita que os juros vai estar 14,30 na média, um título pré-fixado, que um banco vai emitir num CDB, vai ter que pagar uma taxa maior do que isso. Vai pagar uma taxa de 14,50, 14,60. Tá? Agora, se a gente compra esse título pré-fixado, pagando 14,50, 14,60% ao ano, e tem vários nas plataformas aí que eu olhei, tá? E o mercado errou na precificação. O mercado estava exagerado, achando que o governo ia subir muito mais os juros. E essa média de 14,30 está errado. De repente a média vai para 13,50, por exemplo, como estava há pouco tempo atrás, igual a gente viu. E aí pode acontecer por diversos motivos. O governo pode incentivar maior corte de gastos, o governo pode voltar atrás na decisão de isentar imposto de renda das pessoas que ganham até 5 mil reais. E há inúmeros cenários que a gente pode ver, talvez, o governo reduzindo os gastos, tá? Até, por exemplo, um cenário onde a economia não vai andar tão forte com essa taxa de juros muito alta, logo a gente vai ver a inflação um pouco menor e dá espaço, talvez, para o governo não ter que subir tanto os juros. E aí a pessoa que comprou um pré-fixado acima da taxa de referência, que é esse contrato de juros futuros, mega estressado, e o cenário melhora, talvez essa pessoa veja um pré-fixado rendendo muito acima do que está a taxa de juros lá na frente. Vamos imaginar um cenário onde os juros
bata ali 14% logo no começo de 2025, e depois a economia começa a desacelerar, o governo segura um pouco os gastos, e aí o governo rapidamente, o Banco Central, volta os juros para 12%. Imagina quem pegou os pré-fixados que tem hoje no mercado a 14,5%, 15% ao ano para 2, 3 anos. Essa pessoa vai ter um retorno acima da taxa de juros muito alto. Então, essa decisão de hoje do Banco Central traz, na minha visão, dois pontos mega importantes. Um, ele foi muito mais agressivo do que o mercado achava, porque ele falou que vai trazer 1% de juros hoje, né? Ele aumentou de 11,25 para 12,25, mas ele foi muito mais agressivo por falar, a gente vai aumentar mais 2 vezes. Isso mostra que o Banco Central está técnico, está respeitando o mercado financeiro, está diligente, está no controle da inflação. O mercado que está mega estressado pode achar isso até positivo e falar, pô, tá legal o Banco Central. Talvez eu não precise colocar todo esse estresse, todo esse caos aqui nesses contratos de juros futuros. Talvez por ele se mostrar vigilante na inflação, a gente veja a economia melhorando um pouquinho. E aí talvez isso abra oportunidade para quem quer investir em títulos pré-fixados, aproveitar um momento de estresse, que é realmente quando as taxas estão mais altas, para a gente aportar. E aí fica a reflexão de que, às vezes, o próprio Banco Central subindo juros e avisando que os juros podem subir mais ainda, talvez isso faça com que os títulos paguem menos. Porque se o mercado amanhã acordar e falar, pô, legal a postura do Banco Central, hein? Os caras estão foda, estão realmente respeitando o mercado financeiro, vou tirar um pouco de prêmio de risco desses contratos de juros futuros. O que vai acontecer com os títulos que vão ser emitidos 2 dias depois, que usam como referência esses contratos? Vão estar pagando taxas menores. Então, às vezes, a taxa de juros mais altas não quer dizer títulos com rentabilidade mais alta. Por isso que você nunca deve ficar esperando o Banco Central subir ou descer os juros para fazer os movimentos na sua carteira. O mercado trabalha sempre com expectativa, e a expectativa no caso de juros e de títulos ficam nesses contratos de juros que são negociados no mercado financeiro todos os dias. É isso, pessoal. Muito obrigado pela visita, muito obrigado por me assistir até o final. Quem puder, por favor, se inscreva. E esse é o primeiro vídeo, prometo que os outros vão ser muito, muito melhores, mas a ideia de conteúdo, fala, didática, é essa aqui. Tamo junto, obrigado, tchau, tchau.